Ok. Edemar é um grande bandido ou é um messias que deu errado? Olha, a justiça decidiu, ele foi condenado pela justiça, né? Depois teve um problema processual que levou à anulação desse caso, e ele conseguiu escapar, porque a justiça no Brasil é muito lenta, e daí estaria tudo prescrito. Mas pelos autos, eu não tenho a menor dúvida que ele é um criminoso. E ele usava a figura de mecenas para funcionar como um biombo para ele cometer os crimes. Ele usava como um escudo para proteger essa imagem de criminoso. Mas ele se tornou criminoso por vontade própria ou foi vítima das circunstâncias, igual Uma pergunta metafísica, não dá para responder. Não, existe por exemplo, Madoff. Começou com uma brincadeirinha, depois gostou e se tornou o maior... Pelo planejamento que você encontra no caso do Banco Santos, parece que foi tudo premeditado, né? Porque é uma estrutura muito complexa de desvio de recursos e lavagem de dinheiro. Não é que foi improvisada de última hora. Eu tenho a impressão que tudo foi pensado já, de certa forma, para desviar recursos a favor do Edemar. Sei. Isso para bancar a vida dele, pessoal? Porque eram as duas coisas, eu acho. Tanto para bancar a vida privada, quanto para bancar esse mundo de milionário, né? Que inclui obra de arte, inclui mansão, viagens internacionais, patrocínio a curadores e críticos. É um grande ecossistema, né? Não é uma questão casual, assim. É um ecossistema grande com participações tanto de pessoas do mundo financeiro quanto do mundo da arte. Não dá para se improvisar isso, né? Sim, mas com que propósito? O Brasil é um lugar difícil de fazer arte, né? Quer dizer, não existia um esquema oficial ou privado, tradicional de fazer arte. Você está completamente enganado. O Brasil é um dos países que prova a tese de que a arte perdeu o seu centro nos anos 60. A gente vai entrar numa discussão bem complexa, mas a existência de artistas como Oiticica, Lígia Clark, mostra que o Brasil foi um país essencial na criação de um novo tipo de arte a partir dos anos 60, e tanto que o Oiticica é aceito de cara nos círculos de Londres, e quando ele vai para Nova York também ele é aceito imediatamente, porque ele estava fazendo algo que era absolutamente inovador. Então essa questão não se aplica, eu acho. Mas eu me lembro bem naquela época, falando de arte, estava tudo em frangalhos, né? Existia uma disputa do Banco Itaú, da nossa... Aí você está falando de colecionadores, isso é outra questão. Não, mas não tinha infraestrutura. Eu lembro que tinha um beijamão diário para o Edemar, todos os artistas, todo o Brasil, de Gilberto Chateaubriand, que eu vi fazer, ele pedir, beijando a mão de Fernando Henrique. Quer dizer, se você quer começa pelo Fernando Henrique. O Edemar foi uma espécie de embaixador cultural do Fernando Henrique. E quer dizer, uma pessoa que é tida no mundo da justiça como autor de talvez a maior lavagem de dinheiro da história do século XX, assim, algo que não tem paralelo. Se você for pegar os outros casos de lavagem, não chega aos pés do Edemar. Ele é uma potência nisso, né? E ele conseguiu, ele aproveitava a deficiência institucional que há sobre arte no Brasil, mas é uma deficiência institucional. Isso não quer dizer que a arte brasileira seja fraca ou secundária, não é, ao contrário. Mas a gente tem, de fato, uma deficiência institucional. Os museus eram fracos, né? Hoje em dia já está mudando, mudou muito a situação. Mas o Edemar aproveita essa fraqueza institucional para se impor ali, ou para ganhar simpatia dos artistas, né? Ele compra, sei lá, um Tunga caríssimo, né? Compra outras obras que talvez não tivesse comprador no Brasil.
Mas, ao mesmo tempo, eu prefiro ver os grandes artistas que se recusaram a entrar nesse esquema, né? O caso mais célebre é do Cildo Meirelles, que é um artista excepcional, e ele falou, não, eu não vendo para esse picareta. Quer dizer, qualquer pessoa que soubesse ali, entendesse um pouquinho de como funciona o mundo da arte, perceberia que tinha alguma coisa de estranho ali, né? Afinal, um banco do tamanho do Banco Santos não tem recursos próprios para bancar exposição em Londres, em Nova York, no Guggenheim, encher um avião de críticos e jornalistas e levar para Nova York. Eu nunca quis ir, nunca aceitei, não aceito esse tipo de coisa. Ele fazia da Inglaterra, da França, de vários países. Sim, fez os 3 países, fez a tríplice coroa ali, né? Vem cá, mas do ponto de vista de... Posso só parar um pouquinho? Preciso mandar uma mensagem para alguém que eu deveria ter mandado e você chegou... Nosso papo. Num país como o Brasil, que é um país que nenhum Caetano fala, nada pode prosperar, porque as mentes são pequenas, vem um cara outsider e, sem discutir a origem do dinheiro, mas faz uma revolução do ano 98 até 2004, mostrando o Brasil em todos os lugares, a maior exposição de todos os tempos, em Ibirapuera. Não acho que seja uma revolução, eu acho que... Evolução. Não, acho que era uma coisa, eu vejo de um jeito um pouco diferente, eu acho isso... esse espalhafato era fundamental para se criar a imagem de mecenas. Sem isso, você não teria o escudo para proteger os crimes que ele cometia. É um caso clássico assim, de crime financeiro planejado meticulosamente, eu acho. Então a mentalidade é criminosa, não é só a intenção final, os fins justificam os meios. Várias pessoas que trabalharam com o Edemar, com quem eu entrevistei, repetiu uma coisa que era muito impressionante, assim, todo mundo que conhecia ele intimamente falou assim, olha, o Edemar é um típico estelionatário. Se você soltar ele aqui no começo da Avenida Paulista com R$5, ele vai chegar do outro lado com R$500 no bolso. Ele tem uma capacidade de convencimento típica do estelionatário. Ele ele só canalizou isso para o mundo das finanças e da arte, né? Ele soube usar isso, né? Falando sobre os méritos, há algum mérito nisso ou o crime que ele cometeu apaga tudo? Não, eu acho que, por exemplo, a exposição Brasil do ano 2000 é uma exposição muito impressionante, sob vários sentidos. Então ela tem méritos, mas aí o mérito, quer dizer, do Edemar foi ter colocado o dinheiro na história. Mas o mérito principal era dos curadores, né? Sobretudo do Paulo Reichenhoff, que é um curador espetacular, um homem que trabalhou no MoMA, assim, uma pessoa que tem uma leitura de arte no Brasil que essa sim é revolucionária, me parece. Sim. Como é que você vê a questão da mídia e o Edemar? A mídia foi parceira do Edemar, né? Porque a mídia cai no canto do cisne dele, né? A mídia gosta, quer dizer, num país que tinha sido devastado pela inflação, por governos corruptos, aparece um cara que tem um ar moderno e que vai bancar a cultura, algo que não existia talvez desde o Chateaubriand, desde a criação do MASP. Então a mídia se entusiasma muito e faz uma cobertura profundamente acrítica, porque se você olhasse um pouquinho melhor as fundações sobre as quais estava o Banco Santos e o Edemar se sustentavam, você veria que aquilo era criminoso. Eu, no segundo dia de intervenção do Banco Central no Banco Santos, eu fui atrás de uma pessoa que aparecia como diretora da holding. Essa holding tinha um capital de mais ou menos, se eu não estou enganado, coisa de 250 milhões. Era a holding que controlava o banco. E essa mulher morava na periferia de São Paulo, era uma laranja. Daí você fala, puxa vida, se na holding do Banco Santos tem isso,
Imagina o resto, né? O resto era muito pior, né? Mas já começava por aí, quer dizer, a rigor, esse tipo de coisa acontece também, porque teve uma conivência da mídia, né? Sobretudo dos jornais, que eu acho que são quem cuidam de investigar esse tipo de coisas com mais profundidade, e mesmo do Banco Central, porque você fala, puxa vida, o Banco Central não checou, não conferiu nada, só aceitou, tipo um cartório que vai aceitando papéis. Eu acho o papel do Banco Central é dos mais vergonhosos na história brasileira, assim, porque é uma fraude, ela tem algumas coisas sofisticadas, ao mesmo tempo tem coisas muito grosseiras, sabe? Não sei se dá para entender. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele cria um banco nas Ilhas Virgens Britânicas, que é o Bank of Europe, para justamente captar dinheiro de brasileiro que tem dinheiro fora do Brasil. Ele tinha essa esperteza e para poder também receber contrapartidas fora do Brasil e também servir para lavar o dinheiro que ele tirava do banco para comprar obras de arte fora do Brasil, que é uma estrutura complexa, você montar um banco num paraíso fiscal. Ao mesmo tempo que tinha isso, ele botava uma secretária como diretora da holding, que era uma coisa que eu olhei assim e falei, não é possível, isso aqui é muito simplório, né? Porque a hora que, só pelo endereço, eu falei, vem cá, uma empresa de 250 milhões não pode ter um diretor que mora aqui. E eu fui lá, ela morava numa casinha de fundo ainda. Tá. O Idemar conseguiu enganar a mídia mundial, milhares de jornais, eu participei disso também, porque eu que era o assessor de imprensa dele, menos a Folha de São Paulo, e no final, Veja, que realmente fez um trabalho extraordinário depois do debacle, né? Muito baseado no que a Folha fez. Por que só a Folha de São Paulo? Era uma vontade sua? A pauta era sua? A pauta era do Otávio? A pauta era de quem? Olha, não, a pauta era minha. Eu tinha, quer dizer, eu achava que era uma história inacreditável. A hora que eu falo, segundo dia de cobertura, se descobre que a holding está no nome, quer dizer, tem uma diretora laranja, você fala, pô, isso aqui parece ser algo extraordinário, né? E tinha muito boato de que as obras principais da coleção estavam fora do país, justamente para não serem arrestadas em caso de crime. E isso eu demorei para chegar até, porque era uma parte quase que tinha tanto crime financeiro no banco, que isso demorou, salvo engano, um ano e pouco para a gente começar a trabalhar, Quanto era a equipe e quantas? Você quem mais? Eu sozinho. Eu sozinho. Às vezes tinha a ajuda de uma pessoa. Eu tinha uma pessoa que me ajudava muito em pesquisas paralegais, pesquisas de documento. Um clerk, eu sei. Um paralegal, como se diz no Brasil. O Irã, que é uma pessoa incrível, um profissional assim que eu treinei, mas ele hoje em dia dá de 50-0 em mim. Ele sabe muito mais que eu. Aquele orgulho, você fala, pô, que legal. Esse cara me ajudou muito, mas era basicamente eu e ele. E eu, quer dizer, eu achava incrível, porque... O que te movia? Era o instinto puro jornalístico, seu amor pela arte, seu amor pela marascutaia? Eu sou repórter, quer dizer, eu gosto de investigar, sempre gostei. Sempre gostei, sempre tive muita sorte também, né? Porque repórter tem que ter sorte. Então, eu achava incrível que, pelo que eu vi ali de cara, eu falei, não é possível que um elefante desse tamanho não tenha sido notado pelos jornalistas. E daí eu achava que deveria me dedicar a isso mesmo, sabe? Tentar contar essa história do jeito mais amplo possível, assim. E acho que eu consegui, porque eu acho que não tem nenhuma cobertura que chegue perto do que a gente fez, né? Sei lá, eu gostava muito de ir atrás de documentos, né? Então, eu acho que tem essa felicidade também a cobertura, né? Que não é uma cobertura feita de blá, 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 é uma cobertura feita com
ele é muito bem documentada, né? Sei. Seja aqui, seja no exterior. Eu consegui coisas incríveis. Eu tinha um PDF com a coleção inteira do Edemar. E daí Seed Collection. Da Seed Collection. Sim. Eu tinha esse PDF, e daí lá tinha coisas que eu não sabia. Não sabia que tinha busto romano, que tinha múmia egípcia. Sim. Sabe? Uma coleção meio de louco, né? Uma coleção meio... Não sei, quer dizer... eu falei depois para as pessoas que ajudavam ali, e nisso o Edemar foi aprendendo, vamos dizer assim. Ele começa uma coleção extremamente genérica, que é uma coleção que não costuma ter valor, porque quando você aponta para todos os lados, você não acerta nenhum alvo. Mas depois ele vai focando em arte contemporânea, ele percebe que a arte contemporânea brasileira é de altíssimo nível e tem uma demanda por esse tipo de arte no exterior. Os museus estavam muito interessados nesses artistas, né? Então ele vai mudando o jeito de fazer a coleção, né? E esse homem, quer dizer, para você ter uma ideia da escala, a hora que eu falo que é um dos maiores casos de lavagem de dinheiro da história da arte, não só no Brasil, esse homem chegou a ser o maior comprador da Sotheby's. Por lavagem, você entende o que é lavagem? Lavagem é quando você pega... Isso é uma definição legal. Você pega um dinheiro, resultado de crime, e aplica ele em algo que vai ter aparência legal. Então você desviava dinheiro dos clientes do Banco Santos e comprava um Basquiat, que depois era exibido em exposições limpinho. Você, quer dizer, aparentemente você sumiu com Isso é lavagem, é um exemplo bem simples, assim, né? E ele foi muito bom nisso, né? Agora, o que... Ele pagou um preço? Ele pagou um preço pelos crimes que ele cometeu? Não, acho que não. Acho que não. Ele está solto. Está solto. Então, quer dizer, isso por um erro judicial, né? Eu acho que aí tem uma longa história, assim. Eu tenho informações. Eu falava muito bem com o advogado do Edemar. Estou pedindo. Não, o Arnaldo Malheiros. Tá. O advogado da área criminal. Ele era uma pessoa com quem eu tinha relações excelentes. Antes de mais nada, porque o Arnaldo era o advogado que melhor escrevia entre os criminalistas de São Paulo. Então a gente tinha um gosto por literatura e a gente conversava muito sobre literatura. O Arnaldo me contou a estratégia dele. Não sei se vocês têm isso narrado, é uma estratégia espetacular, assim. Ele falava, olha, em off ele me falava assim, Mário, esse caso é um caso muito difícil, porque as provas são muito robustas, né? São provas muito contundentes. Ele falou, a gente vai tentar ver se a gente ganha em questões processuais. Tem uma previsão legal na legislação brasileira que quando você vai interrogar uma pessoa que é corréu numa ação penal, você tem que você tem que convocar os advogados das outras partes, porque você precisa saber se ele está falando alguma coisa, alguma acusação sobre o seu cliente. O Fausto de Santis caiu, isso eu estou falando caiu porque o Arnaldo me falou que ele falou, eu talvez faça isso, vamos ver o que o juiz vai fazer. Vou propor para ele não chamar os advogados dos corréus. Forjando o erro? Estimulando o erro. Isso é uma estratégia, assim. E o Fausto de Santis, o juiz, que é uma pessoa que eu conheço e até gosto, na minha avaliação, foi extremamente ingênuo e topou seguir a ação sem comunicar aos advogados dos corréus. Essa falha, esse erro processual, anulou o caso inteiro e, por conta disso, o Edemar não foi punido. O período que ele passou na prisão, perto dos crimes que ele cometeu, me parece irrisório, né? Não tem proporcionalidade com a gravidade dos crimes. Né? Quanto tempo ele ficou? Ele ficou, acho que 1 ano e pouco, 2 anos, assim, é um período, não é curto, mas
perto da gravidade do crime, dos valores desviados, nada, né? Eles falam que quando um banqueiro entra na prisão, ele é vítima de uma série de... Depende da prisão, né? Porque prisão tem... ele estava numa prisão ali onde só ficavam pessoas que tinham problema, tinham riscos sérios, né? E aí, quer dizer, o Edemar soube se proteger, segundo me narraram, né? Ele até fez reformas na prisão, né? Reformou o banheiro, reformou cozinha, ele ainda pousou de benemérito ali, né? Mas porque não... Porque para ele mesmo, de benefício próprio. Eu sei, mas no Cadeião de Pinheiros ele ficou um tempo grande lá. Ele não foi vítima de assaltos sexuais? Não sei, eu não tenho informações sobre isso. Não tenho. O que eu tenho de informação é de que na prisão que ele ficou no Vale do Paraíba, ele promoveu o está documentado, inclusive. Ele fez reformas nas instalações para poder usufruir desse conforto. Né? Essa experiência, ele perdeu tudo? Ele perdeu absolutamente tudo? Não, isso não é verdade. Não é verdade, porque ele manteve dinheiro fora do Brasil, né? Agora ele é um homem zerado. Não é verdade também. Ele tem dinheiro? Tudo indica que sim. Essa é interessante, me diga. Tudo indica que Você sim. tem provas? Eu acho... Não tenho provas, mas falando, como eu disse, tudo indica que sim. Porque não foi recuperado todo o dinheiro desviado, né? A própria Polícia Federal fala isso, tem contas dele que não foram descobertas, né? Há suspeitas de que ele mantém ainda recursos fora do Brasil. Isso você fala com qualquer policial que trabalhou no caso, essa suspeita existe. É que agora, como o caso está praticamente prescrito, ninguém está interessado em ir atrás disso, né? Porque isso custa dinheiro. Os credores, talvez, mas a história que ele conta me parece, no mínimo, implausível, né? De que o Papa Júnior, que inclusive já morreu, sustentava ele. É uma história absolutamente implausível. Não tem... Primeiro que o Papa Júnior era um empresário já bem decadente, vamos falar sério, né? Não tinha mais o poder que havia tido nos anos 50, 60 e 70, quando era um dos principais empresários de São Paulo, um dos principais nomes ali. E essa coisa de que alguém te sustenta, você fala, puxa vida, né? Então, a parte de baixo de uma das mansões do Papa Júnior deixou para o Edemar. E depois, hoje, os filhos sustentam ele lá no Real Parque, né? Naquele prédio. Mas peraí, erro... Os próprios filhos, né? É estranho ali também. Né? Mas um errinho processual... É assim no Brasil, claro, é assim no Brasil. Eu sei que ele nunca mais vai ser preso. Provavelmente não, a não ser que seja apanhado cometendo alguma coisa muito grave, né? Destruindo prova, coagindo testemunha, mas eu acho que não, a investigação já está praticamente concluída e não tem, quer dizer, acho que o que havia de punição ali já aconteceu, né? Sei. Então, para concluir, você acha que esse período de 4, 5, 6 anos que ele expôs o Brasil para o Brasil através da arte, isso aí... Você preferia que não tivesse existido ou não? Olha, eu não trabalho, né, com esse tipo de hipótese, né? Eu acho que existiu, eu vejo como uma importância muito limitada, porque eu acho que não é isso que faz a imagem de um país. Eu acho que ele estava ali, na verdade, projetando a imagem dele. Ele usava a ideia de Brasil, que era uma coisa que estava na moda na época, mas a resultante da operação era fortalecer a imagem dele como mecenas. Então, esse tipo de coisa, o resultado disso, em termos de ganho institucional para o país, é zero. Isso não tem importância nenhuma. Tanto que se você voltar hoje em dia em Paris, nos grandes museus, e esse tipo de grande exposição também, é uma coisa datada, né? Uma coisa que hoje em dia, quer dizer, é muito mais importante você ter artistas participando frequentemente do circuito internacional do que fazer grandes exposições. Essa coisa de grandes exposições parece coisa meio de ditadura, né? Você querer vender uma imagem como se fosse um pacote, né?
Eu presenciei o beijamão de todo mundo no Brasil, de empresário, de tudo. Era uma elogio atrás de elogio. Na hora que acontece o crime, que se descobre o crime, todo mundo quer distância disso, né? Que é uma... Natural, é normal. É natural ou é uma grande hipocrisia? Eu acho que é normal, ninguém fica perto de criminoso, ninguém quer ficar... É natural, não vejo hipocrisia, não, acho que é pragmatismo. Tá. Sabe? Se você fosse entrevistar o Edemar hoje, um finale da série de matérias que você fez, qual seria a pergunta para ele? Acho que não é uma pergunta, né? Acho que é um conjunto de perguntas, né? Basicamente, o que mais te deixa ainda abismado com a situação? Eu acho que eu sou muito curioso com essa ideia quase que psicológica de como você cria uma imagem de Mecenas, né? De como ele é obcecado por isso, né? Isso eu não consegui. Quer dizer, eu entendo como uma blindagem aos crimes que ele estava planejando cometer, ou que ele cometia. Mas eu acho que tem algo mais profundo sobre isso, né? Eu acho que tem algum tipo de recalque entrando numa área de especulação psicológica. É muito misterioso. E tem uma coisa que também é muito curiosa, assim, que o Edemar se dizia, nos anos 60, em Santos, uma pessoa de esquerda. Namorou, apagou. Namorou, apagou. Isso é mentira, né? Apagou devia ter 50 anos a mais que ele. É uma coisa... Ele é mitômano, né? Então a gente tem que filtrar as coisas, né? Mesma coisa que ele falava, que era amigo do Plínio Marcos, né? Dessas coisas. Eu acho que tem que filtrar, não é? Porque você não encontra muito... referências. Registros formais disso, né? Mas... o que você encontra já é as pessoas falando que na Bolsa de Café de Santos ele já se comportava como estelionatário, como golpista, como pessoa que sabe, espertalhão, isso você encontra. Mas ele, quer dizer, ele vendeu essa imagem de banqueiro de esquerda, né? Se aproximou do PT. Eu sou o PT. Delúbio. Ele quase... O PT quis, uma época, ter uma rede de computadores, uma coisa de gente meio maluca, né? Porque você fala, já tem internet, para que você vai ter uma rede própria, né? Coisa de quem não entende nada de tecnologia. E foi procurar o Edemar para financiar, e o Edemar falou, eu financio. E daí depois logo estourou o escândalo. Mas ele tinha proximidade com o Delúbio, né? A relação dele com o Sarney foi benéfica? Que você tentou? Eu não, olha, aí também é o que está nos autos da investigação, né? Ele liberou dinheiro para o Sarney antes da intervenção do Banco Central, né? O que é um escândalo. E o Banco Central deveria ter ido lá e recuperado esse dinheiro, né? Porque o caso do Edemar é interessantíssimo do ponto de vista jurídico, porque tem aplicação de algumas teses que são muito novas no Brasil. E eu acho que no caso do Sarney faltou isso. Porque se você pegar nos outros casos, o Fausto de Santis, ele aplica um princípio de que tudo foi feito para cometer um crime. Então ele descaracteriza as várias empresas que o Edemar tinha criado, uma árvore de Natal de empresas, que era um jeito de fazer o dinheiro sumir da vista de quem estava investigando. Ele descaracteriza essas múltiplas personalidades jurídicas e fala, olha, isso aqui deve ser considerado como um caso só, porque o interesse final era o desvio financeiro. Sim. Isso me parece muito novo, assim. Ao mesmo tempo que tem casos assim, teve erros simplórios, como esse que eu falei, de não convocar as testemunhas dos corréus, que leva à anulação do caso. Sim, mas se você fosse o De Santis hoje, teria colocado ele na cadeia, 21 anos de cadeia. Esse prazo, eu não consigo ter métrica, não é minha especialidade, né? A aplicação de pena no Brasil tem regras
bem complexas e dosimetria. Eu até entendo um pouquinho disso. Ninguém cumpre uma pena desse tamanho, é óbvio, né? Mas sei lá, eu acho que 10 anos de prisão, uma coisa assim, seria esperado para os padrões brasileiros, né? Se fosse nos Estados Unidos, era Madoff, né? Caso Madoff, prisão pro resto da vida, né? É uma coisa que não existe no Brasil. No Brasil, a prisão tem um limite de 30 anos, né? Que eu acho correto. Né? Acho que todo mundo tem que ter uma segunda chance. Hoje o Edemar, ele teve Covid, ele perdeu 20% da memória. Então, mesmo as coisas, ele criou uma história dentro dele totalmente a favor dele. Né? Mas isso é natural, isso não acho que, quer dizer, pode ser que a Covid tenha, mas é natural que ele tenha criado uma história, é normal isso, só que a documentação mostra outra, né? Ele cria uma narrativa que é totalmente fictícia, né? Ela só não é fictícia, talvez, quando ele fala que no final das contas, e passado alguns anos, talvez o rombo fosse pago. Isso pode ser verdade. Ele fala muito isso, que os ativos existem ainda. Né? Isso pode ser verdade. Isso porque eu sou muito a favor de provas materiais. Eu não, e daí, quer dizer, o Banco Santos, quer dizer, teve lá o rombo, teve dinheiro desviado para a construção da casa, teve dinheiro desviado para a construção, para a compra das obras de arte. Isso está documentado, isso é muito... tem os fluxogramas muito claros. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso, né? Criação de personalidades jurídicas laranjas, tanto dentro quanto fora do Brasil, uma rede de laranjas, né, para fazer o dinheiro andar. O Pedro Paulo Sena Madureira fazia parte dessa rede de laranjas. Eu entrevistei, a coisa era tão antiga, eu achei um rapaz numa favela de Paraisópolis, que ele era... consegui conversar, primeiro ele não queria nem falar comigo, mas depois, sei lá, segunda ou terceira tentativa, ele topou falar, e pelas coisas que ele me mostrou, ele era laranja do Edemar desde os anos 70. E ele recebia um salário mensal para emprestar o nome para uma dessas empresas que o Edemar usava para desviar dinheiro. Então não é uma coisa... Aí que eu falo que essa imagem de mecenas, ela entra para blindar práticas criminosas. Ela tem uma função muito clara para mim. Assim. Pode ser que eu esteja errado, mas pela documentação parece ser mais isso do que um equívoco, porque a história que ele conta não faz sentido, né? Para ele vai reabrir o banco amanhã. Ele está tudo certinho, eu vou ser inocentado. E outra coisa, o Banco Central vai me pagar uma bela de uma indenização de bilhões de dólares pelo que ele injustamente fez comigo. Da parte do Banco Central, eu já li a documentação, você deve ter lido. Eu entrevistei o Vânio. Né? As coisas são muito consistentes, me parece, né? Muito consistentes. Assim. Agora... O Vânio tem a mesma reação sua. Todo estelionatário tem uma tecnologia. Claro, isso faz parte. Isso faz parte do modus operandi. É muito... recomendo, quer dizer, não sei se você conhece, ver o Ripley, da Patrícia Highsmith. Ele é um falsificador de obras de arte e assassino, matador. Ele é pior ainda, né? Mas é muito legal, porque são personalidades extremamente complexas e geniais. São personalidades fascinantes. O estelionatário é o barão dos criminosos, né? Assim como o Chico diz que o malandro é o barão da ralé, o estelionatário é o barão dos criminosos, é o cara que sempre aparece gravata de seda italiana, sapato Ferragamo, terno inglês. Então, extremamente cativante, né? Conversa extremamente sedutora, né? Eu lembro que e a sedução constante, né? Um jogo de sedução constante. Eu lembro que o Edemar mandava de final de ano presentes para jornalistas, que eram umas caixas
com 6 garrafas de vinho francês da melhor qualidade, Haut-Brion, sabe, Bordeaux, de R$1.500 a garrafa. Eu devolvia tudo. Eu falei, não posso aceitar isso, não posso. Mas as pessoas aceitavam. Eu conheço um monte de gente que pegava e falava, ele me deu de presente. Você que escreveu Desnudou, você tem uma questão pessoal sua contra ele? Não, nada, pelo contrário, eu gosto do Edemar. Você também foi seduzido por ele? Eu gosto dele, não tenho absolutamente nada, assim, uma coisa fascinante. Quer dizer, talvez tenha um fascínio ali, mas eu não tenho, quer dizer... E você tem consciência que as suas matérias que formaram a causa dele? Eu tenho a impressão que isso quem fala são os próprios caras do Banco Central e da própria Polícia Federal, né? Muita gente, eu brinquei, porque o delegado, na época... teve uma outra coisa muito legal que acho que vale a pena falar, talvez, como coisa de... como funciona o jornalismo, né? Porque o jornalismo brasileiro é muito também dependente de vazamento de informações, né? E nesse caso, eu chegava antes da PF, da Polícia Federal, nas informações. Então você vai pegar os relatórios da Polícia Federal, tem muita referência às minhas matérias. Não, quer dizer, porque normalmente o jornalista pega um subproduto de uma investigação policial. E é normal, não acho que seja totalmente errado isso, mas você tem que deixar claro que aquilo é um subproduto de uma investigação policial. No meu caso, não. Eu descobri as coisas antes. Por exemplo, a holding do Banco Santos tinha uma laranja na presidência, sabe? Você fala, pô, isso aqui tá podre, por princípio. Ele se expunha muito também, né? Ele comia uma prostituta diferente todos os dias. E eu levei, eu dava no carro dele às vezes, eu ia até tinha uma garçonera ali no Itaim, que era todo dia. Ele ou aquele cara do Banco Rural, como é que chama? Banco Rural, no Banco... O cara que morreu, o rei da soja, como é que chama? O Lacídio Moraes. O Lacídio Moraes. Era a mesma coisa. O Klein também, né? Claro, mas isso é mais coisa com menininha mas são prostitutas de alto nível, de alto nível, e todos os dias. Eu nunca quis entrar nessa vontade sexual, ele tinha priaprismo, né, como se diz. Eu nunca quis entrar nessa. Nem deve, né? Nunca quis entrar na questão da vida privada, porque eu acho que não me interessa. Simplesmente não me interessa, sabe? Acho que seria jogar fora bobagem as preciosidades que eu descobri, sabe? Que eu acho que tem preciosidades, assim. Mas tem histórias incríveis, né? O envio dessas obras para a Suíça, né? Ele tinha um canal... Como é que ele conseguiu? Isso é corrupção nos portos, né? Falam que era aqui no Rio de Janeiro, pelos relatos que eu tive. Ele entrava e saía com obra de arte sem ficar marca nenhuma. E o Henry Moore, o famoso, que é talvez o trabalho mais caro, a escultura do Henry Moore, o escultor inglês do começo do mais caro não é o Basquiat? Eu acho, hoje em dia, talvez o Basquiat tenha passado a valer mais que o Henry Moore, porque o Basquiat teve uma supervalorização. Mas no início do processo, eu acho que o Henry Moore era a obra mais cara. E essas obras estão onde hoje? Estão em locais diferentes. Algumas estão para ser leiloadas, outras já foram devolvidas, outras foram estão em coleção de museu, mas aí os museus tiveram que devolver de novo. O Vânio tá vendendo essas obras, né? Para justamente fazer... E uma última acusação é que o Vânio não fecha, porque ele vive disso. Ele ganha, ficou rico com a... Olha, eu não investiguei isso, então não tenho opinião sobre isso. Não tenho opinião sobre isso. Mas ele é tipo você, em termos focado, é um criminoso, é um estelionatário, é um cara que merecia estar na cadeia. Não tem dúvida a respeito. Eu não tenho muita dúvida disso, porque é só olhar as provas, né? Eu acredito nas provas. Então, se você analisar as provas, o inquérito da Polícia Federal, os inquéritos, né? Porque são vários, o relatório do Banco Central, são muito contundentes, né? Não tem dúvida. Tem casos que você fala, puxa, mas aqui, será que não? Lá não. E a coleção, como é que ele forma a coleção, né? O banco não tinha esse lucro todo, né? Para ele conseguir fazer. Não tinha, quer dizer, pelo contrário, o banco vivia mal e o banco vivia de pedaladas, né? O banco, quer dizer,
Ele pagava taxas muito altas para captar cliente, porque ele não estava líquido, né? A liquidez dele estava sob ameaça o tempo todo. É. Então, você investia no Banco Santos, ele pegava... Como é que era? Ele pegava 80% do dinheiro, ficava com ele e te dava... Tinha um colateral, você era obrigado a pagar, a comprar títulos dele, debêntures dele. Sim, debêntures, e depois debêntures que não foram pagas. Então já começa por aí. Agora, as pessoas também, isso eu descobri muito recentemente, porque ainda tem coisas para serem descobertas, viu? Tem coisas para serem descobertas. Aonde estão as obras? Outras não, obras? Isso é onde está o dinheiro, mas tem coisas, talvez tenha erros do Banco Central lá atrás. Talvez, eu estou investigando, daqui a umas 2 semanas você vai ficar sabendo. É mesmo? Uhum. Em relação ao Banco Santos? Ao Banco Santos. Então as matérias continuam? Talvez tenha uma matéria nova, assim, talvez tenha. Sobre uma comida de bola do Banco Central, uma mansão que não foi apreendida em Brasília. Ele tem uma mansão em Brasília? Cadê aquela? Porque foi vendida, agora está com cara do cartório, mas ela foi vendida depois que foi decretada a intervenção. Não podia. Eu estou investigando isso, eu estou vendo. É que a documentação da área é bem complexa, então tem que analisar. Ele tinha uma mansão em Brasília, é verdade. Que era uma mansão de lobby e putaria. Não era? Não sei. Cara, muito obrigado. Deixa eu desligar aqui, senão eu vou te atrapalhar aí.